Olá, muito bem. Conversei com os meus alunos de ensino médio pré-vestibular a respeito do filme Ainda Estou Aqui, Walter Salles, Fernanda Torres, Celton Mello, Fernanda Montenegro. Falei dessa importância do resgate da memória, da necessidade de se respeitar a arte enquanto prestadora desse serviço, alguma fidelidade, apesar do trabalho de Walter Salles não ser um documentário e sim uma obra de arte. Mas os nomes estão sustentados lá, de Rubens Paiva até Caetano Veloso, passando por governantes da época e o contexto todo que envolvia o ano de 1971, quando da morte de Paiva, assassinado pelo Estado. A trajetória de Eunice Paiva dá conta dessa resistência, mais do que resistência, ação. É muito comum, é um lugar comum dos discursos a respeito da ditadura, dos mais isentos aos mais conservadores, passando por combativos anti-ditadura. É muito comum o discurso da resistência, a resistência. Eu acredito mais na ação mesmo, né? O filme prega essa possibilidade de se combater a ditadura de várias formas, mesmo sozinho. Não é um trabalho Don Quixote, não é um trabalho inglório, aquilo que fez Eunice. Não havia moinhos de vento, havia autoritarismo, havia violência de verdade. E para se combater isso era necessário o mínimo de humanidade, consciência, não se deixar cair no desespero. Assim como Eunice, milhares de pessoas, pais, mães, esposas, maridos, enfim, sofreram com isso, que desapareceram durante a ditadura militar, mortos pelo sistema. De novo, insisto, não é só a resistência, mas sim a ação, no sentido de manter viva a memória do desaparecido, conversar com a imprensa estrangeira, entrar na justiça, manter viva essa necessidade de culpar o Estado pelo assassinato, o Estado então que dizia lá no século XX que Rubens Paiva havia fugido, até que na década de 1990 a Eunice consegue o atestado de óbito, e em 2014, para 15, Marcelo Paiva lança seu livro Ainda Estou Aqui, que faz esse relato todo da trajetória de Eunice Paiva até sua morte. Vou insistir para que tenhamos um futuro menos inglório, menos sofrido. É importante sustentar nossas instituições, a educação, a democracia, nossa arte, né? O clima de Copa do Mundo que se fez em relação ao Oscar estadunidense é justificável porque também é uma maneira que o brasileiro encontra para desafogar a sua síndrome de vira-lata, que é uma expressão tão comum, né? Tão antiga. Ou seja, parece que para o filme ser glorificado e aplaudido, é preciso uma chancela estrangeira. Muita gente acredita nisso. Foi assim também com Bacurau, foi assim também com Cidade de Deus, foi assim também com Central do Brasil. Não vejo assim. É importante, é interessante ver que o nosso cinema disputa com outras narrativas dentro do universo, consegue algum destaque. Mas é importante que o brasileiro valorize seu cinema, sua arte, a arte plástica, a literatura, a arquitetura, a música. E tudo isso vale a pena porque ainda estamos aqui.